Adormeci em casa de um amigo, esperando apenas silêncio. Mas quando acordei, já estava alguém deitado ao meu lado. Sem palavras, sem movimentos, apenas uma presença. Esta não é uma história sobre declarações em voz alta ou amor instantâneo. Esta é uma história sobre o silêncio, que fala mais alto do que quaisquer palavras. Por vezes, não escolhemos quando alguém nos toca o coração, simplesmente acontece. E nesse silêncio, nasce algo real. João não era o tipo de pessoa que pedia ajuda com facilidade. Mas naquela sexta-feira, depois de uma semana cheia de trabalhos acumulados, leituras atrasadas e noites mal dormidas, ele sentiu que não tinha mais força para fingir que estava tudo bem. Quando Tiago lhe mandou uma mensagem: "Se quiser dormir aqui hoje, a casa está vazia, minha mãe viajou, meu irmão também não deve aparecer", João nem respondeu com palavras. Apenas mandou um e foi. Ele chegou com o sol ainda alto, mochila no ombro, dor nos olhos de tanto forçar a visão no computador da biblioteca. Não levou nada além de uma troca de roupa e o celular quase sem bateria. Não precisava de mais nada. O sofá da sala de visitas, aquele que já conhecia de outras vezes, parecia prometer o que ele mais queria: esquecimento. Um tipo de silêncio que não pesa. Apenas cobre. Tiago não estava em casa quando João chegou. A porta destrancada, como sempre. Ele entrou, deixou a mochila no chão da sala e se jogou no sofá da visita como quem cai num buraco. Nem pensou. Apenas afundou o rosto na almofada e deixou que o corpo parasse. O tempo ali não tinha a mesma medida. Talvez meia hora. Talvez 2. Ele cochilou entre uma respiração e outra. Não chegou a sonhar, mas também não estava totalmente acordado. O som do silêncio era denso, como se a casa estivesse segurando o mundo do lado de fora. E então, sem barulho, sem aviso, o peso do estofado mudou. João não se mexeu de imediato. Sentiu-o afundar leve ao seu lado, a vibração sutil de um corpo se acomodando a centímetros do seu. Não era invasivo. Era quase cuidadoso. Ainda de olhos fechados, ele tentou entender se estava sonhando. Mas o cheiro era real. O calor discreto da pele ao lado, também. Nenhuma palavra foi dita. Quando abriu os olhos, devagar, viu de relance o perfil de alguém. Não foi preciso virar a cabeça para reconhecer, era Miguel. O irmão de Tiago. O que ele via de vez em quando saindo pela porta enquanto ele entrava. O que mal falava. O que parecia sempre preferir o fundo da cena. João prendeu a respiração por um instante. Esperava talvez um desculpa, um achei que estivesse vazio, qualquer coisa. Mas Miguel ficou quieto, os olhos abertos, fixos no teto, como se aquele fosse o lugar mais natural do mundo para estar. A tensão não foi imediata. Foi o tipo de desconforto que não sabe se é desconforto ou curiosidade. João, ainda deitado de lado, observava pelo canto do olho a expressão do outro, calma demais. Neutra demais. E isso o deixou alerta. Mas não no sentido de perigo. Era um tipo diferente de atenção. Aquela que surge quando o inesperado não te ameaça, mas também não se explica. "Miguel?" Ele sussurrou. O outro apenas assentiu com a cabeça, sem virar o rosto. "Oh, não sabia que você estava aqui. Cheguei agora. Não queria atrapalhar. Só estava cansado." O silêncio voltou, mas dessa vez com outra textura. Não era mais o mesmo que embala o sono. Era um silêncio suspenso, entre o que foi dito e o que não precisava ser. João sentou-se devagar. As pernas ainda dormentes, os músculos reclamando. Miguel não se mexeu. Ficou ali, imóvel, os braços cruzados sobre o peito, a respiração lenta e controlada. Tudo nele era medida e contenção. Como se cada gesto tivesse sido ensaiado. "Você quer que eu saia?" João perguntou, hesitante. "Não. Aqui está bem." E isso o desarmou completamente. A naturalidade daquela presença, o jeito como Miguel parecia já pertencer àquele espaço, mesmo não sendo dele, fez com que João se perguntasse, por que ele estava mesmo ali? Para dormir? Ou por outro motivo? Acordou no meio da madrugada, sem saber ao certo porquê. O quarto estava silencioso, mas a mente barulhenta. João olhou para o teto por alguns minutos, tentando voltar ao sono, mas a inquietação era mais forte. Sentou-se devagar, pés no chão frio, e foi até a cozinha. Queria apenas um copo d'água, algo que trouxesse o corpo de volta para o presente. A luz não estava acesa, mas a claridade da rua entrava pelas frestas das janelas. A casa dormia, ou quase. Miguel já estava ali. Em pé, encostado na pia, com uma caneca nas mãos. Não disse nada quando João entrou. Apenas olhou, como se já soubesse que ele viria. João parou, surpreso, mas não desconfortável. "Também não conseguiu dormir?" Ele perguntou. Miguel balançou a cabeça devagar. "Tem noites que o corpo cansa, mas a cabeça não para." João abriu um armário, pegou um copo e encheu com água da torneira. Bebeu em silêncio, sentindo o líquido frio atravessar o peito. Depois se virou para Miguel. "Café a essa hora?" "É mais hábito do que necessidade." Miguel deu um leve sorriso. "Me acalma, de um jeito estranho." João se aproximou, ainda segurando o copo vazio. "Posso?" Miguel pegou uma segunda caneca e serviu, sem responder. João agradeceu com um gesto. Ficaram os dois ali, um ao lado do outro, encostados no balcão, cada um com sua caneca, olhando para o nada. "Sempre achei que você não gostasse de mim", João disse, de repente. Miguel virou o rosto, surpreso, mas não ofendido. "Por quê?" "Porque você mal falava comigo."
E quando falava, era seco. Não era por você. Miguel fez uma pausa. Era por mim. João esperou. Miguel não parecia alguém que falava muito. Mas havia algo diferente naquela noite. Como se ele estivesse disposto a abrir um compartimento trancado há muito tempo. Ou sou ruim com pessoas. Miguel começou. Sempre fui. Quando tento ser sociável, me sinto falso. E quando fico em silêncio, as pessoas acham que sou arrogante. João ouviu sem interromper. A maioria acha que eu sou frio. Mas, na verdade, eu só fico sobrecarregado. Sabe aquela sensação de estar num lugar cheio de vozes e não conseguir ouvir nem a própria? João assentiu. Todo mundo espera alguma coisa de você, o tempo todo. E se você não entrega, decepciona. Miguel olhou para ele com mais atenção. Isso acontece com você? O tempo todo. A cozinha voltou a se calar. Mas a pausa agora era confortável, preenchida pela partilha. João encostou a caneca na bancada e cruzou os braços. Eu sempre achei que precisava ser impressionante. Que se eu não fosse o melhor aluno, o mais prestativo, o mais previsível, ninguém teria motivo para gostar de mim. Miguel suspirou. Acho que a gente se acostuma a viver tentando evitar o abandono. João olhou para ele. A frase bateu fundo. Não esperava ouvir aquilo. Não daquele jeito. Mas às vezes a gente se afasta de todo mundo só para não ser deixado. Miguel falou quase como se estivesse confessando algo que nunca tinha dito em voz alta. João percebeu que não era só sobre ele. Era uma verdade velha, daquelas que a gente esconde até de si mesmo. E você? João perguntou. Já confiou em alguém, de verdade? Miguel demorou a responder. 2 vezes. Uma me traiu. A outra não percebeu que eu estava tentando confiar. João não perguntou quem. Nem como. Era o tipo de dor que não se cobra. E você? Miguel devolveu a pergunta. Eu nunca deixei ninguém chegar perto o suficiente. João deu de ombros. Sempre achei que era mais seguro assim. E é? Não. Ele sorriu de canto. Mas parece. O café já estava frio. Ninguém se importava. Ficaram ali mais um tempo, as palavras se tornando mais leves, mas não menos importantes. Você não parece com o que eu imaginava, João disse, olhando para Miguel. Isso é bom ou ruim? Ainda não sei. Miguel riu pela primeira vez. Um som curto, sincero. João sorriu também. Às vezes acho que seria mais fácil se eu desaparecesse por uns dias. Sem aviso, sem explicação. Para onde você iria? Qualquer lugar. Onde eu pudesse ser só mais um. Onde ninguém soubesse meu nome. João encostou a cabeça na parede, cansado. Eu só queria parar de tentar o tempo todo. Miguel o olhou com uma intensidade nova. Não julgava. Apenas via. Às vezes, estar com alguém que entende é mais leve do que estar sozinho. João não respondeu. Mas entendeu. Miguel passou a mão nos cabelos, um gesto automático. A gente não escolhe quando a cabeça decide falar. Mas hoje, por algum motivo, eu quis. João terminou o café. Deixou a caneca sobre a pia. Ainda bem que você falou. Miguel também pousou a dele. Olhou para o chão, depois para João. Obrigado por escutar. João deu um meio sorriso. Foi fácil. Você disse tudo o que eu também precisava ouvir. A noite já avançava. Mas o tempo ali parecia suspenso. Como se aqueles minutos estivessem fora do mundo, num espaço onde só existiam 2 pessoas que, por acaso, decidiram não fugir uma da outra. Antes de sair da cozinha, João parou na porta. Boa noite, Miguel. Boa noite, João. Nenhum dos dois disse até amanhã. Mas sabiam que não precisavam. Acordou mais cedo do que o habitual. O som distante de passos no andar de cima indicava que a casa começava a se mover. João sentiu o corpo pesado, mas não de sono, era como se algo o pressionasse de dentro. Levantou devagar, foi até a cozinha, esperando encontrar alguma presença conhecida. Estava vazia. A chaleira no mesmo lugar. A mesa intacta. O silêncio parecia mais frio. Tiago apareceu alguns minutos depois, animado, distraído, perguntando se João queria sair mais tarde, talvez encontrar o pessoal da faculdade. João apenas assentiu. Não prestava atenção nas palavras. Só procurava, com os olhos, algum sinal de Miguel. Mas ele não estava. Nem durante o café. Nem quando Tiago saiu. Nem ao longo da tarde. João passou horas andando pela casa, fingindo procurar algo. Mas era Miguel que buscava. Quase perguntou a Tiago, mas parou antes. Não sabia o que diria. Cadê seu irmão? Não parecia apropriado. Não depois da noite anterior. Voltou à sala onde haviam conversado. A caneca de Miguel ainda estava na pia. João a tocou. Fria. Intocada desde a madrugada. Talvez ele tivesse ido embora cedo. Talvez nada daquilo tivesse sido importante. Talvez Miguel tivesse apenas dito o que sentia no momento, impulsivamente, e agora preferisse fingir que nada aconteceu. João tentou-se convencer de que isso era normal. As pessoas falam coisas no meio da noite. Sob o efeito do cansaço, da solidão, da cafeína. Acontece. Mas por que então doía tanto? Passou o dia assim. Distraído, mas alerta. Como se a ausência fosse barulhenta demais para ignorar. Quando o sol começou a cair, João saiu para caminhar. Precisava de ar. Precisava de silêncio que não o lembrasse do outro.
Foi até a esquina, depois mais longe, até o parque pequeno onde costumava estudar. Sentou-se num banco. Tentou não pensar. Tentou não lembrar do modo como Miguel olhava. Do jeito como ele escutava, sem interromper. Do peso das palavras ditas em voz baixa. Pensou em ir embora. Pensou em não voltar à casa. Deixar a mochila lá e mandar uma mensagem qualquer para Tiago depois. Dizer que teve que sair, inventar uma desculpa. Mas não se moveu. Ficou ali, com os braços cruzados, olhando o céu mudar de cor. E só percebeu que não estava mais sozinho quando ouviu passos se aproximando pela trilha de cascalho. Virou-se devagar. Miguel. Estava ali. Sem pressa, sem desculpas visíveis. Parou a poucos metros, como quem avalia se deve continuar. João não disse nada. Miguel também não. Mas então deu um passo à frente. Depois outro. Posso sentar? João assentou. Miguel se sentou ao lado, mantendo uma distância respeitosa. Os dois olharam para frente, como se o parque fosse mais interessante do que a conversa prestes a acontecer. Você sumiu? João falou, sem acusação. Eu precisei pensar. Pensei que tivesse se arrependido. Miguel demorou a responder. Não me arrependi. O silêncio voltou, mas agora era incômodo. Cheio de perguntas que João queria fazer, mas não sabia como. Miguel suspirou. Eu não fui embora porque me arrependi. Eu fui porque fiquei com medo. João virou o rosto. Medo de quê? De você. João franziu a testa, confuso. Medo do que exatamente? Miguel o olhou, direto. Medo de não conseguir mais ficar sem você. A frase parou no ar por longos segundos. João não tinha resposta pronta. Ninguém tinha. Você não disse nada de errado ontem. Miguel continuou. Pelo contrário. Tudo o que você disse me fez querer ficar. E é isso que me assustou. João baixou os olhos. Você não é o único com medo. Miguel inclinou o corpo um pouco mais na direção dele. Mas eu não quero fugir disso. Não mais. João respirou fundo. Eu só queria saber se aquilo foi real. Foi. E ainda é. O vento soprou leve. As folhas se moviam no alto das árvores. Um cachorro latia ao longe. Tudo parecia existir, mas distante. Só os dois ali estavam presentes por completo. Não quero prometer nada, Miguel disse. Porque eu ainda estou tentando entender o que tudo isso significa. Mas se você quiser, posso ficar. João olhou para ele. Ficar não precisa de explicação. Só precisa de presença. Miguel sorriu. Um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Obrigado por não ter ido embora. Eu pensei em ir. Mas algo me segurou. O quê? A lembrança do jeito que você me olhou ontem. Como se eu fosse visto. De verdade. Miguel abaixou a cabeça por um segundo. Eu nunca fui bom em dizer o que sinto. Mas quero aprender. Se você tiver paciência. Tenho. João respondeu. Tenho paciência para quem é sincero. E Miguel era. Mesmo no silêncio. Mesmo na fuga. Era sincero do seu jeito torto. Ficaram ali por mais tempo. Não planejaram o que fariam depois. Não tentaram definir o que havia entre eles. Mas naquele banco, com o mundo continuando ao redor, eles encontraram uma pausa. Uma trégua entre o medo e a vontade. E isso já era o começo de algo. Caminhavam lado a lado, como dois desconhecidos que sabiam mais um do outro do que estavam dispostos a admitir. A calçada era estreita, mas nenhum dos dois parecia se importar em manter certa proximidade. O céu, tingido de tons entre o azul e o âmbar, anunciava o fim do dia com uma calma que combinava com o passo lento dos dois. Não disseram para onde estavam indo. Apenas foram. João havia saído para tomar ar e Miguel apareceu minutos depois, como se tivesse sentido que não era hora de ficar sozinho. Não houve convite, só um olhar e um movimento de cabeça que significava vamos. João pensava em como tudo parecia mais simples quando não havia palavras demais. As conversas da noite anterior ainda ecoavam, mas não com o peso da dúvida, e sim com o leve desconcerto de quem não está acostumado a se sentir compreendido. Miguel caminhava com as mãos nos bolsos, o olhar atento ao caminho, mas ocasionalmente desviando para o lado, como se verificasse se João ainda estava ali. Estava. Estaria. Passaram por um parque quase vazio. Crianças haviam ido para casa, e o som agora era só de folhas se mexendo e algum pássaro atrasado. Miguel parou e apontou com o queixo para um banco. Sentamos? João assentou. Sentaram-se em silêncio. Um ao lado do outro, sem pressa. Sempre achei estranho como a cidade muda de tarde para noite, Miguel comentou. Como se baixasse o volume de tudo. João sorriu com leveza. Às vezes é o único momento em que consigo respirar. Eu também. Mais alguns segundos sem palavras. Mais uma troca de olhares rápida, mas densa. Ontem eu quase fui embora sem falar nada, Miguel disse. Mas me deu o medo de perder a chance. Que chance? De mostrar que eu estava ali. De verdade. João manteve os olhos no caminho à frente. Você não precisa provar nada. Eu sei. Mas ainda assim, queria que você soubesse que não é só na sua cabeça. João virou o rosto lentamente. Obrigado. A resposta foi curta. Mas cheia. Miguel não respondeu. Apenas ficou ali. Alguns segundos depois, João sentiu um leve roçar contra sua mão. Um toque discreto. Os dedos de Miguel, quase encostando nos dele, como se perguntassem sem palavras se havia espaço para mais.
João não puxou a mão. Também não se apressou em segurar. Apenas deixou os dedos ali, imóveis, próximos. Como quem permite. Miguel moveu um pouco mais. E então os dedos se tocaram. Nada mais. A pele contra pele. Sem força. Sem intenção escondida. Apenas toque. Um toque que dizia, estou aqui. João olhou para frente. O mundo continuava o mesmo. Mas ele não. Sentiu algo no peito se acomodar. Como se aquele simples gesto reorganizasse tudo o que estava fora do lugar. Miguel também não falou. Não precisava. Ficaram assim. Mãos unidas apenas pelas pontas dos dedos. Respirando no mesmo ritmo. Sem saber o que viria depois, mas certos de, por agora, bastava. Ali, no meio de um parque sem testemunhas, a noite os envolvia sem cobrança. Nada os pressionava a definir. Nada os obrigava a prometer. Era apenas o que era. João fechou os olhos por um momento. Não porque estava cansado. Mas porque queria gravar a sensação. Guardar aquele instante para os dias em que o silêncio voltasse a parecer solidão. Quando abriu os olhos, Miguel o olhava. Um olhar calmo. Presente. João retribuiu. Sem palavras. E então Miguel moveu a mão, entrelaçando os dedos com os dele. A primeira reação de João foi prender a respiração. Depois, permitir soltar o ar. Não doía. Não assustava. Era novo, mas não estranho. A pressão era suave, como se Miguel ainda estivesse perguntando se aquilo era permitido. João apertou de volta. Pouco. Mas suficiente. O tempo ali perdeu sentido. A rua, o parque, o resto, tudo virou plano de fundo. João não sabia se aquilo duraria. Nem precisava saber. Naquele instante, tudo estava no lugar. Não houve confissão. Nem promessas. Nenhuma frase marcante dita na noite anterior. Só silêncio, daquele tipo que não sufoca. Na manhã seguinte, João acordou antes de Tiago. O chão estava frio, o sol ainda não tinha ultrapassado as janelas. Levantou-se devagar, sem fazer barulho, e foi até a cozinha. Encontrou uma caneca de café fumegante já servida, colocada no mesmo canto de sempre. Não era coincidência. Ele sabia quem havia deixado ali. Miguel não estava por perto. Mas sua ausência agora não parecia ausência. Era presença em outra forma. João bebeu o café sem pressa, em pé, observando a rua ainda adormecida. Era assim que as coisas começaram a se repetir. Um gesto de manhã. Um olhar rápido durante o almoço. Um bilhete com uma frase curta deixado sobre a mesa. Uma colher a mais no pote de sorvete. Uma toalha dobrada ao lado da porta. Coisas pequenas, mas carregadas. Nunca se perguntaram o que estavam fazendo. Nunca deram nome. Nenhum dos dois parecia precisar disso. Miguel não mudou da noite para o dia. Continuava reservado, com os mesmos silêncios longos. Mas agora, quando João estava por perto, havia outra coisa no jeito como ele se movia. Como se sua existência tivesse encontrado um ponto de repouso. João também não virou outra pessoa. Ainda se cobrava demais, ainda sentia medo de não ser suficiente. Mas havia um espaço agora onde ele podia apenas ser, e esse espaço se chamava aqui. Tiago, por sua vez, nunca perguntou. Talvez percebesse algo. Talvez não. Mas respeitava o ritmo da casa como ela era. Miguel e João não falavam sobre o futuro. Mas se reconheciam no presente. Sentavam juntos mesmo quando não tinham nada a dizer. Dividiam o mesmo silêncio sem ansiedade. Havia noites em que Miguel batia suavemente na porta do quarto e entrava só para sentar no canto da cama. Ficava alguns minutos ali, quieto. Depois levantava e saía. Às vezes João o acompanhava. Outras não. E isso era suficiente. Eles não postavam fotos. Não se marcavam em redes sociais. Não usavam apelidos ou rótulos. Mas se buscavam no olhar quando a sala estava cheia. E se escutavam até quando o outro não falava nada. João aprendeu que estar com alguém não é dizer eu te amo o tempo todo. É perceber que a outra pessoa preparou um segundo copo antes mesmo de você pedir. É ouvir uma música e lembrar de um comentário feito dias antes. É lembrar de fechar a janela porque o outro sempre sente frio à noite. Miguel aprendeu que confiar não significa se abrir de uma vez. Mas permitir pequenos acessos. Convidar alguém para dentro de si sem tirar os móveis do lugar. Só abrir a porta e deixar entrar. Juntos, eles criaram uma linguagem que não dependia de palavras. A rotina deles era feita de repetições calmas. O café deixado sem explicação. A forma como os dois sabiam o horário um do outro sem combinar. O modo como João sorria ao ver que Miguel havia comprado seu biscoito favorito, mesmo sem ele pedir. Era isso. Não era uma história de filme. Não havia trilha sonora. Não havia declarações em voz alta no meio da chuva. Mas havia constância. E em tempos onde tudo é pressa, constância é quase milagre. Houve um dia em que João precisou passar horas fora. Quando voltou, encontrou um papel dobrado na mochila. Nele, Miguel havia escrito só 3 palavras: não precisa correr. João guardou o papel como se fosse carta rara. E era. Porque ali havia tudo o que ele precisava ouvir. Eles seguiram assim. Não como casal visível. Não como personagens de final feliz. Mas como 2 pessoas que, de algum jeito, aprenderam a se encaixar. E se por acaso alguém perguntasse o que havia entre eles, João responderia com um sorriso calmo. Nada que precise ser dito.